Olá, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Louvado seja o nome dele, por ele nos presentear com a sua santa palavra, nos alimentar, nos fortalecer, nos sustentar de pé. Louvado seja Deus, eu tenho certeza, como Deus vive e reina para todos sempre, que esta palavra vai edificar muito sua vida, vai te fortalecer. O Senhor, quando ele me deu essa palavra, louvado seja Deus, o Senhor me falava a palavra milagre. Se você espera de Deus um milagre, se você precisa de um milagre, assista esse vídeo até o fim, para você, louvado seja Deus, a sua fé aumentar, a sua esperança se fortalecer, em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo, a revelação vem na pregação da palavra de Deus. O que é que o Senhor quer falar? Ele se manifesta através da sua santa palavra. Então, fique até o fim assistindo esse vídeo, porque Deus quer falar pessoalmente com você. Louvado seja Deus para sempre. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. A palavra que o Espírito da verdade me deu para ministrar começa no livro de Êxodo, capítulo 13, versículos 20, 21 e 22. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Deus sempre está nos cercando em volta. Louvado seja o nome santo dele. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Nunca tirou. Louvado seja Deus. Na nossa caminhada aqui nesse mundo, o Senhor nunca tira a sua proteção sobre nós. Louvado seja Deus. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Então, Faraó havia liberado o povo ali para sair do Egito, porque muito aquele povo foi massacrado, foi maltratado. Mas o Senhor, a Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Então o Senhor, ele usa o tempo para estabelecer o seu querer soberano. E depois de tantas maravilhas que o Senhor fez na terra do Egito, mostrando o seu poder, o Senhor, Faraó não resistiu e liberou o povo. Mas aí estava somente começando a vitória. Ainda tinha um caminho a seguir. Ainda tinha vigilância a não deixar a vigilância de forma alguma. A Bíblia diz que o Senhor os guiava na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo à noite. Nunca se apartava deles, porque aquele povo, mais do que nunca, precisava da proteção de Deus. Era o começo do milagre, era o sinal do milagre. Deus é um Deus de sinais. Infelizmente, nós, humanos, somos às vezes, nem às vezes por maldade, é por, às vezes, negligência espiritual mesmo. Nós não percebemos os sinais de Deus, mas Ele fala fortemente através dos sinais. Louvado seja o nome santo do Senhor, que estejamos atentos, porque Deus continua a falar conosco de várias formas, conforme a multiforme graça dele.
Louvado seja Deus. Nós sabemos que, louvado seja Deus, no capítulo 14, eita que a gente vai navegar no oceano do Espírito. Deus vai nos nutrir muito com esta palavra, que veio da parte dele para cada coração. Não veio de mim, da minha emoção, do meu sentimento, do meu pensamento, do meu entendimento. Veio dele, porque ele quer falar com pessoas específicas. Louvado seja Deus. Ele faz um reboliço tremendo para que esta mensagem alcance as pessoas as quais ele quer. Louvado seja Deus. O título que está aqui na Bíblia, do capítulo 14 de Êxodo, Deus anuncia a ruína dos egípcios. Não era só a vitória do povo de Deus, não só o livramento, mas a ruína dos inimigos. Louvado seja Deus. Eu não sei qual a área da sua vida que você precisa de um milagre. Há muitas lutas, adversidades, há muitas pelejas, muitos problemas, muitas situações difíceis e muitas vezes impossíveis de serem resolvidas. Mas o Senhor, nesse momento, Ele quer lhe dizer algo aqui, que Ele continua a fazer milagres, que Ele é o mesmo que libertou aquele povo do Egito. Hoje Ele continua agindo poderosamente, mostrando o seu poder infinito. Então não se deixe levar. Eu bem sei que é muito difícil ter um problema insolúvel. Não é fácil. Passar aflição, às vezes até cruel, é doloroso. Mas creia que o Senhor é o Deus que continua a operar milagres, maravilhas, prodígios, surpresas. E Ele vai fazer assim com você, creia. Louvado seja Deus. Não estou dizendo aqui palavras de jargões para agradar, nem para chamar a atenção de ninguém, não. Eu estou falando as palavras que o Espírito da verdade coloca na minha boca para eu falar. Louvado seja Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas. E Deus também tem um tempo de milagre, do milagre acontecer. Ele tem um tempo de enxugar as nossas lágrimas. Louvado seja Deus. Estabelecer o seu projeto, o seu plano. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Não se esqueça disto. Em nome de Jesus, Deus vai operar um milagre na sua vida. Não é que talvez Ele faça, ou eu não sei, pode ser, não. Não estou lhe dizendo isso. Eu estou afirmando que Deus, o Todo-Poderoso, fará um milagre na sua vida. Vai ser mais do que você pensa e pede. Vai te surpreender. Sempre Deus faz isso. Às vezes Ele nos vê sofrendo, padecendo, e Ele ali está trabalhando a nosso favor. E quando Ele estabelece o que Ele tem, meu Deus, a gente salta de alegria, porque Ele sempre faz algo que causa impacto glorioso dentro de nós. Assim Ele vai fazer na sua vida. Creia como Ele vive. Não duvide. Louvado seja Deus. Meu Deus, Deus é fiel. Deus é fiel. Ele é um Deus que nos acode, que nos socorre no momento oportuno. Ele sabe até onde nós conseguimos ir. A partir daí é Ele. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza absoluta
que Deus irá fazer um mover na sua vida tão grande que você vai ficar, sabe como? Como os que sonham. Louvado seja Deus. Parece que eu estou vendo. Capítulo 14 de Êxodo, versículo. Vamos ler. Vamos deixar na dispensação do Espírito Santo. Ele que vai determinar os versículos que ele quer. Porque ele sabe o que cada um precisa ouvir. Ele sabe fortalecer as nossas vidas. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Deus é um Deus que dá as diretrizes. O que nós temos que fazer hoje? Deus diz. O que nós podemos fazer, amém. O que não podemos fazer, Deus não vai nos mandar fazer. É Ele quem faz. Muitas vezes nos usando, mas é Ele quem faz. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: olha só, o inimigo estava verdadeiramente confundido. Estão embaraçados na terra. O deserto os encerrou. Olha o relatório que estava dentro de Faraó, concernente aos filhos de Israel. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Você está entendendo? O povo de Deus, os filhos de Israel, fizeram como Deus mandou. Porque para Deus estabelecer o que Ele tem, se Ele nos mandar fazer, seja o que for, temos que fazer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Jesus. Ou seja, Faraó estava aqui exultando já, tendo certeza no seu coração enganoso que ele iria prevalecer contra os filhos de Israel. Mas não vale encantamento, não vale maldição, não vale adivinhação contra aqueles que servem a Deus. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. Ele estava bonzinho, entre aspas, para liberar o povo, porque o primogênito dele havia morrido naquela 10ª praga do Egito. Mas agora, o coração, a Bíblia diz que o coração dele mudou. A ira tomou conta dele contra os filhos de Israel. E disseram: por que fizemos isso? Havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva. E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. É assim que o maligno e os inimigos querem ver o povo de Deus como cativos, como escravos. Conforme diz aqui no versículo 5, a última parte. Mas operando o Senhor, quem impedirá? E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Faraó, estava bem aparelhado ali, humanamente. Mas a Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O que está dentro de você tem todo o poder nos céus e na terra. Ele confunde os inimigos. Louvado seja Deus. Porque o Senhor, olha a obra de Deus, para exaltar o seu santo nome e para dar vitória ao seu povo. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel,
Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Oh, glória a Deus! Estavam debaixo da mão potente do Senhor. Glórias a Jesus. Entenda, por favor, mesmo Deus, o mesmo Deus do qual estamos lendo aqui nesta palavra, sobre ele, estamos lendo sobre ele, sobre o qual estamos lendo aqui. É o mesmo Deus que habita em nós hoje. Deus forte e poderoso. Poderoso nas batalhas. Oh, glória a Deus. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. Já pensou? Conseguiram alcançar, está dizendo aqui, os egípcios, os inimigos, conseguiram alcançar os filhos de Israel. Está dizendo aqui no versículo 9. Imagine aí. Eles eram muito mais poderosos belicamente. Cavalos, carros, do que os filhos de Israel. Mas a diferença era abismal. Israel tinha com ele o Todo-Poderoso, o Eu Sou que Sou. E chegando a Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Entenda, esse versículo 10 aqui é um versículo que, na verdade, é um versículo que mostra a reação diante de um perigo, diante dos inimigos. Então, primeiramente, eles temeram muito. É normal, diante de uma situação assim difícil, nós temermos. Josafá temeu quando soube a notícia daqueles 3 exércitos inimigos que estavam vindo contra ele e o povo. Mas ele se pôs a orar e a jejuar. Aí é dissipado o medo na mesma hora. Porque nós podemos, no momento, ter medo de uma situação. É claro, somos humanos. Mas temos que fazer alguma coisa espiritual para esse medo ir embora. Ele não pode nos dominar. Porque o medo paralisa. O medo deixa a pessoa completamente impotente para agir. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém. Clamaram ao Senhor, pedindo a Deus socorro, não é isso? Mas aqui para Moisés, no 11, já não foi assim, palavras bonitas. E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá? Para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Viu que ingratidão? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Imagine um líder que deixou o principado do Egito ali para servir a Deus, para guiar aquele povo. Imagine só como Moisés, porque Moisés era um homem como eu e como você, ser humano. Tinha suas fragilidades, tinha seus sentimentos também. Imagine ele depois de tudo que ele fez, por amor a Deus, a favor daquele povo. Ele ouvir isso aqui do povo. Era melhor que estivéssemos no Egito, servindo a Faraó, como escravos, como capachos.
Na hora, por favor, em nome de Jesus, vigie muito, muito, que na hora de um problema, de uma situação que precise de um milagre de Deus, que você esteja sem condições, sem quaisquer condições de agir, de fazer algo, vigie para você não murmurar contra Deus, de forma alguma, porque o livramento, o milagre, a maravilha vem dele. Porque, na verdade, as pessoas estavam murmurando ali contra Moisés, mas não era contra Moisés, é contra Deus. A verdade é esta. Muita murmuração aqui, muita ingratidão. Porque murmuração provém também de ingratidão. E a ingratidão é um dos piores pecados que pode habitar no ser humano. Mostra toda a ruindade do homem, do coração ali ingrato. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, glórias a Jesus. Estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios, que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Quero lhe dizer algo, pela revelação do Senhor nesse momento aqui. Primeiro, Deus está lhe dizendo aqui: não temas, estai quieto, quieto, esteja quieto, e você vai ver o livramento do Senhor. E ele diz aqui ao povo: porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O que é que Deus quer dizer a você nesse momento aqui? Esse problema que te aflige, que te desgasta, que causa muitas vezes desespero em você, preocupação, agonia, angústia, ele vai embora da sua vida e nunca mais você o terá. Nunca mais. É o livramento de Deus, é o milagre de Deus nessa causa sua aí, que tira a sua paz, seu sossego. Deus, o Todo-Poderoso, te diz que esse mal vai embora para sempre. Você não o terá mais. Louvado seja Deus para sempre, eternamente. Por isso que, em nome de Jesus, eu lhe peço aqui, pelo amor de Deus, não murmure. Se vier aquele momento, dentro de você, aquele desejo, você faça alguma coisa espiritual, repreenda, faça alguma coisa e use o nome de Jesus. Porque esse nome tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Louvado seja Deus. Creia, é muito forte. Creia como vive Deus. Deus me fala de milagre. Milagre. Não é algo natural. Não é algo que um homem faça. É Deus. É Deus. E Ele está falando com você cara a cara. Ele é lindo demais. Seja glorificado o seu santo nome. Glórias a Jesus Cristo. Deus, tudo que Deus faz é perfeito. Tem começo, meio e fim. Nada fica incompleto. Deus faz o fechamento de tudo. Glórias a Deus. Aleluia. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Porque quando o povo começou a murmurar, só Deus sabe o que passava no coração de Moisés. O pedido de socorro a Deus. Porque não tem ninguém forte, não. Nós somos fracos.
Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso que somos fortes. Mas humanamente somos fracos. Diz aos filhos de Israel que marchem. Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Tem que continuar para o milagre se completar. Não pode parar. Não pode, senão sucumbe. E perde a bênção. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. A obra era completa, meu Deus. É uma surpresa que Deus tem para a sua vida. É algo que você jamais esperou. Apesar de você precisar de um milagre tão grande, mas você nunca imaginou que fosse assim. Pode escrever isto aí que vai se cumprir como Deus vive. E você vai exaltar o nome da Majestade Santa. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Glória a Deus. Deus endureceu o coração aqui dos egípcios para que entrasse no mar atrás dos filhos de Deus. Está entendendo? Deus poderia fazer algo antes de eles entrarem, mas Deus quer mostrar a mim e a você que quanto mais difícil a situação, mais o poder dele se manifesta. Porque aqui, aqueles inimigos estavam atrás do povo. Eles estavam ali, armados, prontos para destruir aquele povo. Você está entendendo? Olhe bem, que coisa linda. Louvado seja Deus. Nós lemos aqui no capítulo 13, versículo 21, olha só. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem. É isso que nós lemos? De dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então, o Senhor Todo-Poderoso ia adiante deles, na frente deles, de dia numa coluna de nuvem, de noite numa coluna de fogo. Mas essa parte que vem agora, o versículo 19, meu Deus, é algo muito forte. Deus é perfeito. Deus vai cumprir. Deus vai operar. Deus vai fazer. Deus vai manifestar a glória dele na sua vida. Creia como ele vive e reina para todo sempre. Não se deixe derrotar por essa situação, porque a última palavra procede da boca de Deus. E o anjo de Deus, aqui é a teofania de Jesus, anjo com letra maiúscula, é Jesus, que ia diante do exército de Israel, não ia diante que nós lemos, se retirou e ia atrás deles, também a coluna de nuvem, se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Você está entendendo? Deus se pôs entre os egípcios e os filhos dele, no meio.
Está entendendo? O que é que Deus quer dizer com isso? O mal não vai te destruir. Essa situação não é para a sua derrota. Não é. Não é para a sua destruição. É para a sua vitória. É para Deus exaltar o seu poder na sua vida. O poder dele. Porque muitos e muitos e muitos testemunhos você dará, exaltando o Senhor. É forte, é forte. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para os egípcios. E para estes esclarecia a noite. A noite ficava clara para os filhos de Deus. Mas para os egípcios ficava tudo escuro. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você sabe o que significa esse amanhecer aí? O tempo de Deus estabelecido. Está chegando o tempo de Deus na sua vida. Está chegando o milagre. Está chegando, meu Deus, o momento de você saltar de alegria. Louvado seja Deus. Creia, não duvide. Louvado seja Deus. Então, Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar. Olha só que coisa linda. Por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Olha o milagre. Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, no momento certo, está entendendo? Não podemos nos precipitar com nada. Nada, nem nos emocionar. Temos que estar à disposição de Deus, para nós termos a sensibilidade de entender o que Ele está mandando a gente fazer. Então Moisés aqui estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Já pensou? E as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Meu Deus, seja exaltado para sempre o teu nome. Mas os egípcios, vendo isto, não desistiram do seu intento maligno. Sempre é assim. O adversário e os inimigos não desistem. Por quê? Porque o mal habita neles. Você está entendendo? Não adianta. Quando a pessoa quer fazer o mal a outra, quando a pessoa tem um coração mau, perverso, ela não muda porque ela não quer mudar. É uma decisão que a pessoa tomou. Então eles aqui estavam determinados a destruir os filhos de Israel. A intenção deles era somente esta: perversidade de coração. Deus é um Deus. Deus é a própria sabedoria. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. O rebuliço de Deus entre os inimigos. É Deus que faz. Você está entendendo aqui? Você viu Israel em algum momento voltar ou fazer alguma menção e se levantar contra os egípcios? Não, porque não era da alçada deles isto. Tinha somente que ser Deus.
Nunca na sua vida. Os inimigos que se levantarem contra você, nunca faça nada. Não se defenda. Não diga nada. Não reaja. Depois você não assistiu. Assista um vídeo que eu preguei recentemente, que eu particularmente fiquei impactada, porque é a palavra de Deus. O silêncio diz assim, o silêncio impactante diante de seus ofensores. Assista essa palavra. Vai te mostrar biblicamente como você deve agir diante dos seus inimigos, ou sabendo de algo vindo dos seus inimigos. Louvado seja Deus. É Deus quem faz. A nossa vitória vem do Senhor. Seja um problema insolúvel, seja inimigos ferozes contra nós, seja um problema de doença, seja uma preocupação, seja uma dificuldade, seja o que for, algo que você não possa resolver, entenda, quem faz o reboliço é Deus. É Deus que desembaraça o seu caminho. É Deus que lhe dá vitória completa. É Ele o Todo-Poderoso. E tirou-lhes as rodas dos seus carros. Quem foi que fez isso aqui? E tirou-lhes Deus. E fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, glória a Deus, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Quem ousa erguer-se diante do Senhor? Jó 41:10. Quem ousa erguer-se diante de mim, diz o Senhor. Quem se levantar contra você está se levantando contra Deus. E Deus vai aqui, e fê-los andar dificultosamente até cair. Fruto da maldade do seu coração. Está vendo que os inimigos, eles entendem que Deus é com Israel, que Deus peleja a nosso favor. Está entendendo? Porque o problema dele, do inimigo e dos nossos inimigos, é tocar no ponto fraco. Às vezes, seu ponto fraco é que você é uma pessoa reacionária. Você é uma pessoa que, às vezes, temperamental, que quer fazer, quer acontecer. Aí o diabo pega a pessoa nesse ponto fraco. Mas é Deus quem faz o milagre, é Deus. Porque o inimigo, ele sabe o poder de Deus. Agora, ele sabe também a fraqueza do homem. Por isso que ele atinge tanto. E acha, muitas vezes, brecha nas pessoas que se desesperam com os relatórios dele. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Entenda, eles estavam ali, os filhos de Israel com os egípcios, no mesmo mar. A única coisa que os separavam, que separavam um do outro, era a presença de Deus, que estava no meio. Você está entendendo? Mas aqui o Senhor disse: olha, porque Deus faz sempre algo surpreendente. Como os filhos de Israel podiam imaginar que a mesma mão que Moisés estendeu sobre o mar, para abrir o mar, para livrar o povo de Deus dos egípcios, era a mesma mão que Moisés ia usar para fechar o mar. Está entendendo? Estende a tua mão sobre o mar. Acabou a passagem aqui. Os egípcios não estavam ali perto do povo de Deus.
para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Você está entendendo? Deus é fiel. Deus, ele sabe agir. Deus é fiel. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. Meu Deus, e agora? Agora só espere milagres. Mais ainda. E os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Não tinha mais volta. As pessoas malignas, elas fazem o mal até um certo momento. Até o momento que o cálice da ira de Deus estiver cheio. Quando chegou esse momento aí, a ira de Deus vai se manifestar. Sem misericórdia. Porque aqui não eram pessoas boas de coração e que estavam agindo por um incidente, por um erro assim, um tropeço no caminho, não. Pessoas que estavam destinadas a destruir o povo de Deus. Você está entendendo? É Deus que nos defende. Não somos nós. Nós não temos poder para operar milagres. Aqui, você veja que foi Deus, do começo ao fim, Deus comandando. Assim você tem que fazer. Deixe Deus tomar conta dessa situação. O que você fizer vai dar errado. A Bíblia diz, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações 3:26. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Não pode ficar. Se deixa a raiz, tem que cortar pela raiz o mal. E é Deus quem faz isto. Jamais eu, jamais você. Entenda isto. Quando o povo de Deus entender isso, o povo de Deus vai ter mais vitória, vai ter mais paz de espírito. O problema é que as pessoas querem ser a sua própria defesa. A Bíblia diz no Salmo 59, Deus é a nossa alta defesa, é Ele quem é o nosso defensor. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado, com A maiúsculo. E Deus é reto juiz, estamos em excelentíssimas mãos, eternamente. Mas, só faltam 3 versículos, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Já pensou? Deus abriu o mar vermelho. Imagine, meu Deus, imagine quantos metros de profundidade havia naquele mar. Meu Deus, Deus é lindo demais, Deus é perfeito. Tudo que Deus faz, não há erro, não há falha, não há sombra de variação. Meu Deus, Deus, imagine, eles estavam no meio do mar, as águas eram muro do lado direito e do lado esquerdo. Você já parou para pensar o que significa isto? Pare e analise isto. Este Deus habita em você. É o mesmo Deus que operou, que abriu o mar vermelho, que deixou os egípcios irem atrás do povo dele. É o mesmo Deus que habita dentro de você, dentro de você, na pessoa do seu Santo Espírito. E ele não muda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Livramento, milagre,
glória, alegria, cântico. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. O que é que o Salmo 91 diz? E vereis a recompensa dos ímpios. Olha aí, se cumprindo aqui essa palavra. Você vai ver com seus olhos físicos. Isso que aconteceu aqui. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Viu com os olhos físicos. Você está entendendo? Mas é Deus quem opera. Mas nós vamos ver. Em Deus não há injustiça. Deus nunca esteve com os rebeldes. E para encerrar, e viu Israel, a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Você está entendendo? E viu Israel, a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. A mão para punir. A mão para operar justiça. E temeu o povo ao Senhor. Esse temor aqui não é medo. Que o povo teve em Êxodo 14, versículo 10. Temeram os egípcios. Tiveram medo dos egípcios. Medo. Mas aqui, e temeu o povo ao Senhor, é respeito, é reverência. E creu no Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, que esta fé no Senhor esteja em nós permanentemente, independente das circunstâncias. E em Moisés, seu servo. Creia naquele que vem da parte de Deus e que fala contigo. O certo é que existem muitos falsos profetas. Existem muita gente que está fazendo calamidades, enganando o povo de Deus. Por isso que nós precisamos orar para Deus mandar obreiros para a sua seara. Porque tem muitos falsificados. Mas eu louvo a Deus que existem homens e mulheres que são dignos de honra, são dignos de respeito, porque servem a Deus genuinamente, sem mentira, sem artimanha, sem conchavos, sem subterfúgios, sem maldade. Glórias a Jesus, que existem muitos ainda. Eu louvo a Deus. Que Jesus cubra cada um deles com o sangue vertido no Calvário e os livre dos malignos em nome de Jesus. Então é essa mensagem que o Espírito Santo tem para você nesse momento. E além de tudo, do que essa mensagem passou para você, o milagre de Deus na sua vida, você ainda se alimentou com vários versículos. Já parou para pensar o que significa isso? Às vezes, no nosso dia a dia, não temos tempo tanto de ler a Bíblia como deveríamos ler. E no momento desse que nós paramos para ouvir a mensagem, nós vamos percorrer a Bíblia, vamos viajar nela. Louvado seja Deus, e os versículos ficam entranhados em nós eternamente. Não temas, em nome de Jesus. O que Moisés disse ao povo, versículo 13, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Essa situação vai sair da sua vida definitivamente, completamente. É isso que Deus quer lhe dizer. Não tenha medo de resolver sua metade. Porque às vezes a pessoa tem medo. Não, meu Deus, vai resolver isso, mas eu vou ficar sempre com essa pendência, meu Deus, esse problema ainda. Não. Deus está dizendo a você, pela revelação da palavra de Deus, para você, que esse problema vai sair total e definitivamente da sua vida.
Você nunca mais terá esse problema na sua vida. É isso que o Espírito da glória de Deus, o Espírito da verdade, tem para dizer a você. Esse mal vai sair da sua vida completamente. Não temas. Estai quieto e vede o livramento do Senhor, a vitória, o milagre, a maravilha, o prodígio do Todo-Poderoso nessa situação aí. É glória de Deus que vem. Creia nisso, creia como ele vive e reina para sempre. É forte dentro de mim. É um reboliço dentro de mim. O Espírito Santo de Deus falando comigo aqui, borbulhando dentro de mim para lhe dizer: esse mal sairá da sua vida definitivamente. O eu sou que sou vai arrancar esse problema, essa situação, esse mal. É o mal. Essa palavra que Deus fala muito comigo, mal, vai tirar da sua vida completamente. E você vai, sabe o que vai acontecer com você? A epígrafe do capítulo 15, só vou ler a epígrafe só, o cântico de Moisés. Tem um cântico para você louvar a Deus pela sua vitória. Essa é a mensagem de Deus para você. Tome posse dela, porque é forte, é muito forte. Tome posse, pelo amor de Deus. Não duvide. Não duvide. Não duvide. Porque vem de Deus para você. Creia olha como Deus vive, creia. Você nem ia assistir essa palavra, esse vídeo. É muito longo. Não aguento. Mas o Espírito Santo de Deus mexeu com suas entranhas para você assistir. E Deus falou contigo. E o que Ele falou vai se cumprir na íntegra. E não vai demorar. Como Jesus vive. Pode escrever o dia de hoje. Você vai contemplar a glória de Deus. Que Jesus Cristo te cubra com sangue. Te guarde, te abençoe muito. E mande para você excelentes notícias. Para alegrar muito o seu coração. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.